Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Cruzeiro, que encantou durante o primeiro semestre de 2011 e ficou conhecido como o Barcelona das Américas, pelo tanto que jogou bola durante principalmente a fase de grupos da Libertadores naquele ano. Essa foi uma sugestão de análise de um inscrito do canal em uma das caixinhas de perguntas e o pedido de vocês é uma ordem, desde que eu consiga estudar as equipes. Essa aqui foi até mais fácil porque eu lembro de ter visto jogar, beleza? Deixa eu só checar aqui o enquadramento na nossa prancheta para ver se tá tudo certinho. De vez em quando eu viro assim, né? Eu peço até desculpas, eu vou tentar ficar com a prancheta mais reta e a luz aqui, ó, para não ficar refletindo muito aqui na nossa prancheta e vocês visualizarem melhor. Tem gente que pede, não usa prancheta, usa aquele campinho virtual que você usa. Eu comecei a análise rápida, e ela tem esse nome justamente para isso, ela ser dinâmica, né? E eu comecei a análise rápida quando eu adquiri essa prancheta, né? Então, ela me possibilita postar mais vídeos na semana e sem precisar de edição, beleza? Os vídeos editados com o campinho digital vão continuar acontecendo, mas a análise rápida e a análise retrô vão continuar tendo essa estética e tem gente que gosta, tá? Eu espero que você me entenda e também goste desse formato de vídeo. Fábio no gol, Jonathan, depois o Pablo na lateral direita, Gil e Vitorino na zaga. E aqui se alternavam, né? O Gilberto, aquele mesmo que jogou as Copas de 2006 e 2010, e o Diego Renan, na titularidade da lateral esquerda, beleza? Henrique e Marquinhos Paraná, os dois volantes, Roger Flores, o meia pela direita, Walter Montijo, o meia pela esquerda, Thiago Ribeiro e o Alisson eram os dois atacantes. Esse elenco também tinha reservas importantes, como os volantes Leandro Guerreiro e Fabrício, o zagueiro Léo, o ponta Dudu e os atacantes Ernesto Farias e também o Ortigosa. Eu esqueci de colocar aqui no meu roteiro, mas os dois goleiros reservas eram o Rafael, hoje no São Paulo, e o Gabriel, hoje no Sport, né? Então olha que 3 goleiros, né, que o Cruzeiro tinha naquela época. O time jogava nesse 4-2-2-2, que tinha nuances interessantes, de um 4-3-1-2 e até de um 4-2-3-1. Sistema esse que estava começando a ser introduzido no futebol brasileiro da época, beleza? Vamos começar então aqui a analisar os padrões do time pelas saídas de bola, né? Que era a famosa saída de 3+1, só que era feita de uma forma assimétrica. O Henrique baixava entre o Gil e o Vitorino, porém permanecendo na frente da dupla, beleza? O Pablo ficava mais baixo para garantir o equilíbrio, ficando no papel de base, e aí o lateral esquerdo, seja o Diego Renan, seja o Gilberto, subia para o ataque, tendo mais liberdade para atacar. Então o Pablo ficava aqui ainda protegendo o corredor direito, sem se converter num terceiro zagueiro, tá? Por isso que essa saída era assimétrica, beleza? Inclusive o Marquinhos Paraná jogava um pouco mais aqui pela esquerda, isso vai ser importante porque o Roger fazia uma função parecida com a que ele desempenhava no Corinthians de 2005. Ficava quase como um terceiro homem de meio de campo, um meio armador, um camisa 8 que partia de um posicionamento mais avançado ali pela direita, e aí ficava como esse vértice, né, no meio, que tinha o Paraná pela esquerda, e aí o Montijo ganhava um pouco mais de liberdade para atuar como esse enganche, né, esse meia mais avançado aqui, fazendo a ligação dos dois atacantes. Então ele saía um pouco mais da esquerda e vinha aqui mais para o ataque, né, mais para uma posição mais centralizada, e o Roger ficava quase como um terceiro homem de meio de campo, e quem aproveitava essa flutuação aqui do Montijo por dentro era o lateral esquerdo. Então a saída de bola do Cruzeiro era assim, tá? Um 3+1 assimétrico, Roger e Marquinhos Paraná como vértices de um losango que tinha o Montijo como a ponta alta, os dois atacantes ganhando também a companhia do lateral esquerdo. Lembrando que aqui o atacante que atua pela direita era o Thiago Ribeiro, que já vou falar um pouco mais sobre as funções dele, beleza? O Cruzeiro não construía com uma posse de bola longa. O padrão era atrair a primeira linha adversária, passe vertical no pé do Roger ou do Paraná, girar rápido, acionar o Montijo. O Montijo que era o grande craque daquele time, né? Ele que se destacou na Libertadores no ano anterior, vestindo a camisa da Universidade do Chile, tendo grandes exibições ali diante do Flamengo nas quartas de final, foi contratado pelo Cruzeiro ainda em 2010, e mesmo marcado, o Montijo recebia ali entre linhas, o time inteiro se estruturava para criar linhas de passes diagonais para ele, especialmente os dois atacantes, mas também o lateral esquerdo. Então o Thiago Ribeiro podia abrir um pouco mais aqui pelo lado direito, e aqui na esquerda
ficavam ou o Gilberto, que também nessa fase final da carreira podia ser visto jogando mais como um meia, como um winger, como um ponta de segunda linha de 4. Muitas vezes ele atuava desse jeito, né? Então tinha uma veia ofensiva muito boa o Gilberto. E aqui o Thiago Ribeiro pela direita, o Alisson mais na frente, beleza? Ofensivamente o Cruzeiro procurava bastante o lado esquerdo, já que por vezes o Montijo flutuava por lá, ganhando a companhia ali do Roger, também como meia central, por dentro, e as ultrapassagens do lateral esquerdo era a zona que o Cruzeiro mais criava. Então o Roger podia aparecer aqui também por dentro e o Montijo caindo um pouco mais pela esquerda. Com isso, nesse momento, a gente podia ver essa variação ofensiva do time para o 4-2-3-1. Como eu disse, o Thiago abria como um ponta direita, o Alisson atacava o espaço atrás dos zagueiros, assim o time fazia muitas diagonais ofensivas, beleza? Então a gente tinha aqui esse quarteto aqui, né, aqui os corredores cedidos, né, por essa aproximação do Montijo, e aí quando ele fazia, né, essas ultrapassagens, ele poderia fazer esse passe em diagonal para o lateral cruzar para os dois atacantes na área, ou um passe em diagonal acionando o Thiago no outro lado do corredor para ele também poder fazer essa diagonal para a área. Aí o passe é um pouco mais forçado, um pouco mais difícil, mas todos, né, aqui do ataque, né, podendo fazer a sua aproximação, inclusive os dois meias, tanto o Roger quanto o Montijo, o próprio Thiago, também finalizando muito bem de fora da área. Era uma marca daquele time do Cruzeiro, essas finalizações de longa e média distância, beleza? Falando um pouco aqui sobre o Alisson, que foi o artilheiro do time na fase de grupos da Libertadores, ele explorava muito bem a profundidade e também esse deslocamento em diagonal, tá? Ele surgiu como um dos melhores atacantes na época no futebol brasileiro. Infelizmente essa longevidade durou um pouco, né? Menos do que poderia. O Cruzeiro era um time vertical, com trocas de passes rápidas, muita agressividade no ataque. Eles recuperavam a bola, trocava no máximo 2, 3 passes, já finalizavam. Algo bem diferente do Barcelona da época, a quem o Cruzeiro foi comparado. O time não tinha preciosismo e nem valorizava a posse de bola, mas esbanjava qualidade técnica. A comparação é porque o Barcelona era o melhor time do mundo no momento, e o Cruzeiro, como o melhor time daquela primeira fase de Libertadores, né, também levantou, né, não só comparações, mas como também esse apelido, que fica muito mais ali para a torcida do que de fato se sustentava dentro de campo, beleza? Sem bola, o time fazia uma pressão direcionada, o Montijo e o Alisson orientavam a saída de bola para o lado, quando o time estava encaixado marcava alto, e caso nem encaixasse baixava para o bloco médio sem medo. Então se compactava numa espécie de 4-3-3, o Thiago Ribeiro recompondo pelo lado direito, já que o Montijo subia no primeiro combate aqui à esquerda, o Roger fazendo a segunda linha no corredor direito, sempre mais por dentro, ao lado ali do Paraná e à frente do Henrique. Então em bloco médio, o Cruzeiro marcava aqui nesse 4-3-3, beleza? A defesa raramente ficava exposta por conta da compactação entre as linhas. O bloco era estreito, evitando passes centrais. Então a gente via aqui, ó, o time sempre muito compacto. Apesar de ser um bloco médio, apesar de ser, né, no 4-3-3, haviam poucos espaços entre os jogadores e também entre as linhas, beleza? Os volantes também se destacavam pela recuperação rápida e agressividade. O Henrique fazia muito bem as coberturas e antecipação, já o Paraná, além de ser bom no combate, também tinha uma saída de bola mais limpa, beleza? Vamos falar então sobre a campanha que o Cruzeiro fez naquela Libertadores de 2011. Foi uma campanha curta, né, mas bem marcante. A fase de grupos foi espetacular, 5-0 e 3-0 no Estudiantes, né, se vingando da final perdida para eles no Mineirão em 2009, 4-0 e 2-0 no Guarani do Paraguai e 6-1 em casa e um 0-0 fora diante do Tolima. Quem não lembra, né, o Tolima, equipe colombiana que inclusive eliminou o Corinthians, né, naquela fase prévia, né, a chamada pré-Libertadores, Corinthians do Ronaldo Fenômeno, foi inclusive o último ato da carreira do Ronaldo, né? Então o Tolima caiu aí no grupo do Cruzeiro, poderia ter sido inclusive o próprio Corinthians aí no grupo da Raposa. Foram 5 vitórias e 1 empate, 20 gols marcados, só um sofrido em 6 partidas. O time parecia imparável, mas aí muito inesperadamente veio a eliminação já na fase de oitavas de final para o modesto Once Caldas, né? O time venceu a ida na Colômbia por 2-1, parecia que ia decretar a classificação de maneira até fácil, né? Mas acabou perdendo em casa por 2-0 e se despediu
precocemente da competição. Lembrando que nessa época aqui, gente, o Mineirão estava em obras ali para a Copa do Mundo, o Cruzeiro mandou algumas partidas em Sete Lagoas, né, em Juiz de Fora, né, eu acho que tinha jogo em Juiz de Fora também, né, me desculpe se eu tiver errado, vocês podem me corrigir nos comentários, né, mas até o Horto lá, né, o estádio do América Mineiro, ainda não era tão aproveitado assim, né, o Horto é em Belo Horizonte e tal, então o Cruzeiro jogava fora de BH, nas suas partidas em casa. Foi bom enquanto durou, mas infelizmente para a torcida cruzeirense durou muito pouco. E depois de várias perdas no elenco, de jogadores sendo negociados, rescindindo o contrato, ou se lesionando, passando também pelas demissões do Cuca, acho que em nenhum momento eu falei aqui que o técnico desse time era o Cuca, depois o Joel Santana assumiu e também foi demitido, o time terminou o ano brigando para não cair no Brasileirão, mas conseguiram se livrar com o histórico 6-1 diante do rival Atlético Mineiro na última rodada sob o comando do técnico Wagner Mancini. Nada vai explicar como um time extremamente organizado, agressivo, leve, vertical, com triangulações bem trabalhadas, talentos individuais em grande fase, conseguiu ser eliminado tão cedo na competição e terminar o ano sendo a sombra do que foi na primeira metade daquela temporada. Aquele era um time que tinha fortes chances de chegar no mínimo à final da Libertadores, mas caso passasse pelo Once Caldas, teria nas quartas o Santos, de Neymar, Ganso, Elano e companhia, que acabou com o título do torneio, beleza? Mas aí ficaram as lembranças, né, de um timaço tão efêmero quanto encantador. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!